Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, e amados radioyentes. amigos e irmãos presentes e radiovintes. radiovintes. É para mim um privilégio muito grande ustedes estar en com esta vocês ocasión nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a nuestro tiempo, ao nosso para o tempo, qual para o qual quero ler en el libro no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 8 ao 13, que diz: Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas. Pois é jubileu, santo será para vós, o produto do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Nosso tema para essa ocasião é o mistério do ano do jubileu. Podem sentar os presentes para poder compreender nosso tema e compreender este mistério do ano do jubileu. Necessitamos compreender que neste ano de jubileu é restaurado cada pessoa ou indivíduo, a sua família e a sua posse, a sua herança. E Deus, ao povo hebreu, deu essa festa do ano do jubileu, o qual é tipo e figura de um grande evento no programa divino. No meio do povo hebreu, a pessoa que tinha perdido sua propriedade por causa de alguma dívida ou que tinha vendido sua propriedade a uma pessoa, as propriedades no meio do povo hebreu não se vendiam para sempre, mas que se vendiam por certa quantidade de tempo, e no ano do jubileu ficavam livres e regressava essa propriedade às mãos do seu dono original. Porque no meio do povo hebreu, a herança que Deus deu a cada um no meio do povo hebreu era uma herança para a pessoa que a recebeu, e depois, quando essa pessoa morria, ficava para seus filhos, e dos seus filhos passava aos netos e dos netos aos bisnetos, porque era a herança que Deus tinha dado aos filhos de Israel. E quando se vendia alguma propriedade ou tomavam por falta de algum pagamento, de algum empréstimo ou algo, a propriedade ficava nas mãos do que a tinha tomado por certa quantidade de tempo, até que chegasse o ano do jubileu. No ano do jubileu ficava livre e seu dono original a reclamava. E agora, vejam vocês como Deus, no meio do povo hebreu, estabeleceu suas leis, e o programa que Deus realizaria através dos tempos o refletiu nas festas que deu ao povo hebreu. Agora, para que possamos ter um entendimento mais claro deste mistério do ano do jubileu, dessa festa que Deus ordenou ao povo hebreu, temos que entender as 7 festas estabelecidas ao povo hebreu, das quais a do dia da expiação ou a do ano do jubileu se cumpria no 7º mês e
dia 10 del año do ano número 50. Agora, Deus deu ao povo hebreu 7 festas importantes que são a festa da Páscoa, a qual representa Cristo morrendo na cruz do Calvário e realizando a redenção, representa a redenção, a qual se realizou no tempo em que Cristo morreu, mas essa festa, o povo hebreu a cada ano a realizava e na véspera da Páscoa sacrificava o cordeiro pascual e depois a festa da Páscoa a realizavam no dia correspondente para essa festa. Agora, no dia 14, encontramos que o cordeiro morria, mas depois encontramos que esse cordeiro o comiam assado e o sangue do cordeiro, vejam vocês, no meio do povo hebreu, quando saiu, ou ia sair o povo hebreu do Egito, colocaram sobre o batente das suas casas, enquanto estavam comendo o cordeiro, e a morte passou aquela noite, à meia-noite, no meio do Egito, e entrava em todas as casas, e na casa sempre morria o primogênito. Mas a casa que tinha o cordeiro pascual, o qual estavam comendo, e o sangue aplicado sobre o batente da porta e os umbrais da porta, ou seja, no marco da porta, a morte não entrava. Deus proibia a sua entrada nessa casa e não morria aí o primogênito. Mas as demais casas em que não estava aplicado o sangue no batente das portas e o cordeiro dentro, morria o primogênito dessa casa, dessa família. Agora vejam vocês, o povo hebreu guardou essa festa através de milênios e ainda continua guardando. Por quê? Porque foi uma festa estabelecida por Deus, mas essa festa foi cumprida com a morte de Cristo, realizando sua obra de redenção como Cordeiro de Deus, pois Ele é o Cordeiro Pascual. Depois temos a segunda festa, que é a festa dos pães sem levedura, por 7 dias. Essa festa dos pães sem levedura por 7 dias nos fala do tempo da Igreja do Senhor Jesus Cristo passando, todo este lapso de tempo desde que começou até este tempo final. E representa Cristo. Cristo é representado nos pães sem fermento, porque ele não teve fermento, levedura. Depois, a terceira festa é a festa das primícias, e Cristo cumpriu essa festa quando ressuscitou. E aqui podemos ver como vão se cumprindo essas festas de etapa em etapa, ou seja, que aquelas festas literais são tipo e figura de coisas grandes que Deus faria em seu programa. Agora temos a oferta movida no dia de Pentecoste, o qual foi cumprido no dia de Pentecoste, quando desceu o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, sobre 120 pessoas. Vejam como Deus atualizou em uma forma magnificada a festa do dia de Pentecoste, a festa da oferta movida no dia de Pentecoste. Depois temos que durante todo este tempo que esteve transcorrendo, estivemos na festa de Pentecoste, a festa onde a pessoa, quando crê em Cristo como seu Salvador e lava seus pecados, o sangue do Cordeiro recebe o Espírito Santo e entra assim ao que foi derramado no dia de Pentecoste, o Espírito de Cristo. E se cumpre na pessoa como indivíduo esta festa de Pentecoste. Depois,
Vejam vocês, essa é a forma em que entram ao reino os filhos e filhas de Deus, porque nascem de novo e, consequentemente, nasceram dentro do reino de Deus, o reino dos céus, dentro do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Depois, a quinta festa é a festa das trombetas, que nos fala do recolhimento do povo hebreu. E vejam vocês, para o último dia é soada a sétima trombeta, pois o povo hebreu já está recolhido ali na terra de Israel. E para o tempo final, a sétima trombeta dessas 7 trombetas soa, e são chamados e juntados 144 mil hebreus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E aí é onde o povo hebreu, como nação, entra no programa de Deus e começa a se cumprir a segunda parte da semana 70, que são 3 anos e meio que falta ao povo hebreu, onde Deus confirmará seu pacto e onde o pacto de Deus será recebido pelo povo hebreu. Também, esta festa se cumpriu na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde, de era em era, vimos as 7 trombetas soando por meio da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo através de cada um destes 7 anjos mensageiros em cada uma das eras da igreja gentia, para o recolhimento de quem? Dos escolhidos de Deus, das 7 eras ou etapas da igreja gentia, as quais correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo, representados estes escolhidos no lugar santo do tabernáculo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu, porque aqueles templos são tipo e figura tanto do templo que está no céu, como também da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Jesus Cristo, e é tipo e figura também de cada indivíduo, porque o templo tem o que Moisés construiu, o que Salomão construiu, tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo, e cada indivíduo tem átrio, que é o corpo físico, tem lugar santo, que é o espírito, e tem lugar santíssimo, que é a alma. Vejam, na mesma forma em que Deus ordenou a construção do tabernáculo a Moisés e a Salomão, é a mesma forma em que está o templo de Deus no céu, e é a mesma forma em que está a igreja do Senhor Jesus Cristo sendo construída. E é a mesma forma em que Deus criou o ser humano. Agora vejamos como, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, soaram 7 trombetas. As 7 trombetas dos 7 anjos mensageiros de cada era, chamando e juntando os escolhidos de Deus. E também podemos ver que para o povo hebreu soam 7 trombetas. A festa das trombetas é soada. E agora estamos vivendo no tempo em que a 7ª trombeta soa para o povo hebreu e chama e junta os escolhidos do povo hebreu, 144 mil hebreus escritos no céu no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Esses são os servos de Deus que servirão a igreja do Senhor Jesus Cristo durante o reino milenial e trabalharão no reino de Deus. Eles morrerão durante a grande tribulação, perseguidos pela besta, o anticristo, onde estará encarnado o diabo, o qual enviará exércitos de diferentes nações do seu reino contra o povo hebreu e perseguirá e matará os 144 mil hebreus crentes em Cristo, que receberão a Cristo no tempo final. O receberão em sua segunda vinda e depois compreenderão a primeira vinda é a obra que Cristo realizou 2000 anos atrás. E chorarão, porque assim está prometido que eles chorarão, porque Deus lhes dará espírito de graça e de oração, como nos diz o profeta Zacarias no capítulo 12. Vejam vocês o que nos diz aqui, nos falando sobre o povo hebreu, diz:
sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, olharão para mim a quem trespassaram, e o prantearão como a quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte e suas mulheres à parte. Todas as demais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. E diz no capítulo 14, vamos ver. Capítulo 13, corrijo, capítulo 13, versículo 1. Diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Aqui, este manancial é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que se abre para o povo hebreu no último dia, o qual não esteve aberto para o povo hebreu porque não viram e não tomaram desse manancial para a purificação do pecado, porque não há outra forma de purificar o pecado a não ser por meio do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Agora, este evento grande para o último dia, quando a sétima trombeta soar para os hebreus, se abre a oportunidade para o povo hebreu, Cristo se torna o povo hebreu, e se cumpre também não somente a festa das trombetas para o povo hebreu, como se cumpriu também espiritualmente para a igreja do Senhor Jesus Cristo durante as 7 etapas da igreja gentia por meio da manifestação de Cristo através de cada anjo mensageiro, mas que também se cumpre para o povo hebreu o dia da expiação. O dia da expiação, vejam vocês, é o que está mostrado aqui em Levítico, capítulo 23, e versículos 26, em diante, onde diz: disse o Senhor a Moisés, o dia 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Agora vejam vocês que nesta festa da expiação, toda pessoa tinha que se afligir e estar arrependido pelos seus pecados e chorar seus pecados diante de Deus para Deus ter misericórdia da pessoa. E quem não se afligisse seria cortado do povo, porque quem não se afligisse, pois não estava aflito por ter pecado diante de Deus durante esse ano. E agora vejam como se atualiza essa festa, se atualiza para a Igreja do Senhor Jesus Cristo durante todo este tempo que estivemos tendo, desde a morte de Cristo para cá, onde os seres humanos escutam a pregação do Evangelho e, ao escutá-la, são convencidos e compungidos pelo Espírito de Cristo do pecado e se arrependem. E, ao se arrependerem dos seus pecados, se afligem em sua alma pelos seus pecados. Ou seja, que a coisa de crer em Cristo como nosso Salvador não é simplesmente dizer eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador e basta. Mas, dentro da sua alma, assim como para o povo hebreu tinham que se afligir, quem não se afligisse
diz: toda alma que naquele mesmo dia não se afligir será extirpada, eliminada do seu povo. Ou seja, tem que vir a Cristo arrependido pelos seus pecados, reconhecendo como seu Salvador e recebendo como seu Salvador e lavando seus pecados no sangue de Jesus Cristo, para depois receber o Espírito de Cristo e receber assim o novo nascimento. E agora, este grande evento para o povo hebreu se materializará também. E vejam aqui, está prometido em Zacarias que será materializado nessa passagem que lemos, do capítulo 13, versículo 1, e do capítulo 12, versículos 10 em diante, de Zacarias. E agora vejam em Apocalipse como é que se cumprirá este grande evento, diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7 em diante, diz: Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui temos o povo hebreu se arrependendo dos seus pecados e fazendo lamentação por ele. Ou seja, é lamento de arrependimento por ter crucificado a Cristo por mão do Império Romano. Eles chorarão aflitos, assim como os irmãos de José, os filhos de Jacó, quando viram que Zafenat-Paneah, aquele príncipe que estava sentado como o administrador do império do faraó, era José, seu irmão, choraram amargamente, mas José os consolou. E aqui chorarão amargamente os hebreus ao verem Cristo em sua segunda vinda e saberem que é o mesmo que tinha estado em sua primeira vinda, manifestado em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. E agora, vejam vocês como este grande evento está assinalado para ser cumprido no último dia no meio do povo hebreu e vir esse lamento, essa aflição na alma destes 144 mil hebreus que o receberão em sua segunda vinda e reconhecerão também sua primeira vinda. Agora, vejam este dia da expiação, tudo o que envolve no cumprimento em forma atualizada e em forma magnificada, tanto no meio da igreja gentia como no meio do povo hebreu. Também temos o dia ou festa dos tabernáculos. Isso nos fala para os gentios e para os hebreus. Para os hebreus e gentios nos fala do sétimo milênio e do glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo, onde Cristo estará sentado sobre o trono de Davi, reinando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E também nos fala da sétima era ou etapa da igreja gentia, porque cada uma destas festas, vejam vocês, nos fala das 7 etapas ou eras da igreja gentia. E também nos fala de todo este período de tempo que a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve neste planeta Terra, vivendo nestes tabernáculos mortais, corruptíveis e temporários, porque um tabernáculo é uma casa de morada, e os nossos corpos são nossos tabernáculos terrenos, nossos templos terrenos, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo do Senhor Jesus Cristo. Assim podemos ver este mistério e podemos ver o que significa esta fiesta. E assim podemos ver este mistério e podemos ver o que significa essa festa dos tabernáculos. Durante o glorioso reino milenial de Cristo estaremos na atualização e magnificação da festa dos tabernáculos, tanto para a igreja do Senhor Jesus Cristo como para o povo hebreu. E agora, falando do ano do jubileu, este ano do jubileu se efetuava a cada 50 anos. A cada 50 anos chegava o ano número 50, e esse era o ano do jubileu.
50 significa jubileu. E jubileu, ano de jubileu significa ano 50. E assim como no dia de Pentecoste era o dia 50, agora se trata do ano de Pentecoste. No dia de Pentecoste, os filhos de Deus obtiveram o novo nascimento ali, e isso esteve se manifestando durante todos estes séculos que estiveram transcorrendo até o tempo presente. Mas, para o último dia, os filhos e filhas de Deus que receberam as primícias do Espírito receberão a plenitude do Espírito de Deus, serão transformados. Os que estamos vivos seremos transformados, e os que partiram e estão no paraíso descansando serão ressuscitados em corpos eternos. E isto será para os escolhidos o ano do jubileu cumprido em toda a sua plenitude. E o ano do jubileu, vejam vocês, cumprido em toda a sua plenitude, era no dia 10 do sétimo mês. Ou seja, porque no dia 10 do sétimo mês era que se realizava esse grande jubileu e era que se realizava a liberação de toda a herança dos filhos do povo hebreu. Era o dia onde se proclamava a liberdade aos cativos que tinham sido tomados por alguma dívida ou por alguma causa, ou tinham sido vendidos pelos seus pais ou por alguém, ou tinham sido tomados, presos, talvez, no meio do povo hebreu, ficavam livres no ano do jubileu, e as propriedades ficavam livres, as que tinham sido vendidas ou tinham sido tomadas por causa de uma dívida. Mas, antes de chegar ao dia em que se tocava a trombeta do ano do jubileu, transcorriam 6 meses com 10 dias, ou 9 dias, até chegar ao 10º dia do sétimo mês do ano do jubileu. Agora, essa expiação se realizava a cada ano, mas quando se realizava o ano do jubileu, nesse ano de jubileu, e nesse 10º dia da expiação se tocava a trombeta do jubileu, coisa que não se fazia nos anos anteriores. Porque isto representa duas coisas muito importantes para serem cumpridas no programa divino. Uma representa o ano do jubileu, representa a era da pedra angular, ou seja, a etapa final do programa divino com sua igreja para a liberação de cada filho e filha de Deus. Se morreu, será ressuscitado em corpo eterno e entrará a posse legítima da herança divina, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor, nos diz São Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 10 ao 35. E nos fala desse tempo da manifestação dos filhos de Deus, pela qual estão clamando não somente a natureza, mas todos os filhos e filhas de Deus, pela adoção, ou seja, a transformação dos nossos corpos, a redenção do nosso corpo, ou seja, ser redimido o nosso corpo é nós obtermos um corpo eterno, porque o ser humano foi desenhado por Deus para ter um corpo eterno, mas por causa da queda no Jardim do Éden, perdeu esse privilégio, perdeu esse direito de ter um corpo eterno, e da queda do ser humano em diante, lá no Jardim do Éden, o ser humano esteve vindo a este planeta Terra e esteve obtendo, por meio da união de papai e mamãe, esteve obtendo um corpo mortal e corruptível, o qual está sentenciado à morte quando nasce neste planeta Terra. Por isso, nasce, cresce de um bebê. Vejam vocês, se converte em uma criança que já
caminha, depois se converte no adolescente, depois no jovenzinho, depois em uma pessoa adulta, depois daí passa a decair e decair até que se converte em uma pessoa muito madura, até que se converte em um velhinho, se é que não morre antes, por alguma doença ou por algum acidente. Mas se consegue viver e morrer de velhice, chegará aos 70 ou 100 anos e alguns até um pouquinho mais, mas mais longe, não importa o muito que viva, o mais longe sempre morrerá. Vejam vocês, Matusalém foi o homem que mais viveu. Depois da queda, viveu 969 anos. Mais longo, por último, morreu e se corrompeu o corpo que ele tinha. Assim é para todo ser humano que nasce por meio de papai e mamãe, seu corpo físico. Por isso se requer o novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos. Para, nascendo de novo e obtendo assim um corpo teofânico da sexta dimensão e entrando assim no corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, fazer parte desse corpo místico para o último dia tenha direito de obter um corpo eterno, se estiver vivo, ser transformado e assim ter um corpo eterno, porque seremos transformados e mudados em nossos átomos. E se morreu seu corpo físico, mas foi um crente em Cristo que lavou seus pecados no sangue de Jesus Cristo e recebeu seu Espírito Santo, pois tem o direito no último dia de ressuscitar, de se levantar novamente com um corpo, mas eterno, e viver por toda a eternidade. E estando nesse corpo eterno, os mortos em Cristo, quando ressuscitarem, e nós, quando formos transformados, estaremos aqui de 30 a 40 dias, como Cristo esteve, uns 40 dias aqui na terra, depois que ressuscitou e depois subiu ao céu. Nós estaremos de 30 a 40 dias nesse corpo novo e depois subiremos ao céu e iremos à ceia das bodas do Cordeiro e à casa do nosso Pai Celestial. Esse é o programa divino para este tempo final no qual nós estamos vivendo. Agora, vejam vocês, este ano do jubileu é muito importante porque este ano do jubileu Cristo atualiza na era da pedra angular e dispensação do reino. E isso faz que venha a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos. E antes disso, faz que ocorra o chamado, o recolhimento dos escolhidos do último dia com a mensagem da grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos de Deus. Essa grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, é a trombeta do ano do jubileu que proclama a liberdade em toda a terra a todos os filhos e filhas de Deus, que proclama que chegamos ao tempo em que os mortos em Cristo vão ser ressuscitados e nós, os que vivemos, vamos ser transformados e vamos regressar à nossa família, a família celestial, e à nossa casa, e à nossa herança, a qual Adão e Eva lançaram, colocaram a perder lá na queda, mas que será restaurada a nós neste tempo final pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso é tão importante conhecer o mistério do ano do jubileu. Agora vejam como o atualiza em nosso tempo em sua igreja, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Neste último dia, estamos escutando o chamado e mensagem da grande voz de trombeta que proclama liberdade em toda a terra, que proclama a liberdade gloriosa dos filhos de Deus que vai ser manifestada neste tempo final, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Agora, não é um assunto de obrigar as pessoas a crerem, mas que isto é um assunto que Deus programou desde antes da fundação do mundo e escreveu no livro da vida do Cordeiro todos os que ele ia chamar no último dia, diz, e enviará os seus anjos e juntarão seus escolhidos, ou seja, que não é um assunto onde quem quiser obterá essa bênção, mas para aquele que é reconhecido por Deus como um escolhido de Deus, o qual tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E
E esses serão os que serão chamados e juntados neste último dia. Esses são os primogênitos de Deus escritos no céu, desde antes da fundação do mundo. Esses são os filhos e filhas de Deus que estarão vivendo no último dia em corpos mortais e que receberão essa transformação e obterão seu corpo eterno. Porque chegamos ao tempo do ano do jubileu atualizado, nesta grande festa que Deus deu ao povo hebreu, que refletia, simbolizava o que Deus estaria fazendo neste tempo final no meio da sua igreja gentia. Depois, este ano do jubileu representa também a eternidade, o qual virá depois do reino milenial. E vejam, vem depois do sétimo milênio. E por isso, tudo é refletido na igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, que é o tempo onde entramos na era da pedra angular. Depois de terminada a sétima era da igreja gentia, e a sétima era da igreja gentia está representada na sétima festa, a festa dos tabernáculos, espiritualmente falando. Por isso, depois da festa dos tabernáculos, cumprida espiritualmente na igreja do Senhor Jesus Cristo, vem o quê? Vem o ano do jubileu. Essa festa espiritual para a igreja de Jesus Cristo, a qual representa a eternidade. Por isso é que a igreja de Jesus Cristo entra a eternidade, nesse ciclo divino do ano do jubileu atualizado. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. E todos estaremos em corpos eternos, à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isto é o que representa este mistério do ano do jubileu para cada um de vocês, para mim, para o povo hebreu e para a raça humana. Vimos nessa noite com clareza este mistério do ano do jubileu e a trombeta do ano do jubileu soando, pois emite uma mensagem. E se requer que toda pessoa escute essa trombeta, essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da grande voz de trombeta, da qual Cristo falou quando disse: enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. São Mateus capítulo 24 e versículo 30 ao 31. Também encontramos que na parábola do trigo e do joio, Cristo disse que para a colheita, a ceifa, Ele enviaria quem? Os seus anjos para realizar essa colheita. São Mateus capítulo 13, versículo 30 ao 43. E também encontramos que em Apocalipse capítulo 14, versículo 14 ao 20, nos fala da colheita ou ceifa, e aparece como um filho do homem vindo em uma nuvem, com uma foice afiada, e é dito: lança tua foice, porque chegou a hora de ceifar, ou seja, a hora da colheita. E ele meteu sua foice afiada e colheu. Agora tudo isso nos fala de Cristo sendo manifestado no último dia, recolhendo, ou seja, realizando a colheita, recolhendo os seus filhos que são o trigo de Deus. Esse é o mistério deste último dia para ser manifestado conforme o programa divino, onde os escolhidos de Deus, o trigo de Deus, seria chamado e juntado conforme o programa de Deus prometido, anunciado nas profecias do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Agora podemos ver onde nos encontramos neste último dia. Nos encontramos espiritualmente falando no ano do jubileu, porque nos encontramos na etapa da era da pedra angular. Neste diagrama temos a igreja do Senhor Jesus Cristo representada em um monte ou em uma pirâmide que vai crescendo de era em era até que chega ao seu topo, que é a era da pedra angular, a era correspondente a este tempo final. Agora,
nas etapas passadas, nessas 7 etapas passadas, encontramos que Cristo esteve manifestado por meio de cada anjo mensageiro. São Paulo foi o primeiro anjo mensageiro da primeira era da Igreja Gentia e essa primeira era da Igreja Gentia se cumpriu na Ásia Menor. Depois veio o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto anjo mensageiro para essas 5 etapas da Igreja Gentia e se cumpriram essas 5 etapas na Europa em diferentes lugares do continente europeu. Depois chegou o momento para a 7ª era da Igreja Gentia e enviou o seu 7º anjo mensageiro, o reverendo William Marion Branham, e essa 7ª era se cumpriu na América do Norte. E depois nos resta somente a era da pedra angular, para a qual Cristo envia o seu anjo mensageiro para dar testemunho dessas coisas nas igrejas, revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer nesse último dia, e com essa mensagem revelar o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, vindo no último dia, a era da pedra angular, e se manifestando por meio de carne humana na era da pedra angular em seu anjo mensageiro, e por meio do seu anjo mensageiro chamar com a grande voz de trombeta os seus escolhidos. E agora, a que território corresponde à era da pedra angular? Corresponde ao território da América Latina e do Caribe. Jesus Cristo em Espírito Santo voou da América do Norte à América Latina e ao Caribe para fazer seu chamado final, o chamado da era da pedra angular, com a mensagem do Evangelho do Reino, com a mensagem da grande voz de trombeta ou trombeta final, com a mensagem da trombeta do ano do jubileu atualizado no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo para este grande jubileu da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos, onde estaremos regozijados, recebendo novo corpo e recebendo nossa herança. E o corpo novo é parte da nossa herança. E Deus morará em cada um de vocês e em mim também, e os mortos em Cristo que ressuscitarão morarão em toda a sua plenitude. E isso é para aqueles que receberam as primícias, pois para o último dia receberão também a plenitude do Espírito de Cristo, pois essas pessoas fazem parte do corpo místico de Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, este grande apóstolo e profeta de Jesus Cristo, nos diz, em sua carta aos Efésios, capítulo 2, e versículo 19, diz: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, em quem vós também sois juntamente edificados. Nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Para Deus morar em Espírito em toda a sua plenitude, vejam vocês, estamos sendo edificados como parte, cada um, do corpo místico de Cristo, desta casa de Deus, deste templo de Deus. Este templo de Deus quem o está construindo? O nosso amado Senhor Jesus Cristo, de etapa em etapa, de era em era. E vimos como atuou no meio do povo hebreu e depois atuou lá na Ásia Menor por meio de São Paulo e depois atuou por meio de cada anjo mensageiro, chamando e juntando seus escolhidos de cada era. E agora vimos que houve estes territórios onde se cumpriram essas eras. Ásia Menor, Europa e América do Norte. E depois passamos à Era da Pedra Angular, onde se cumpre o programa divino na Era da Pedra Angular, o programa divino do mistério do ano do jubileu atualizado, o ano do jubileu sendo cumprido espiritualmente no meio da sua igreja gentia. Em que território? Pois na América Latina e no Caribe. É onde a Era da Pedra Angular se realiza e onde a trombeta do ano do jubileu soa. E chame juntos os escolhidos e proclama liberdade a todos os escolhidos, proclama liberdade a toda a terra, proclamando que chegamos no tempo da liberação. Chegamos no tempo onde seremos restaurados à nossa família celestial e serão restauradas a nós todas as propriedades, toda a herança de Deus que perdeu Adão e Eva lá na queda. Portanto, seremos restaurados a um corpo eterno.
e um corpo eterno, um corpo com vida eterna. E seremos restaurados a ser um templo de Deus cheio com a plenitude do Espírito de Deus como indivíduos. Assim que vejam vocês o programa divino correspondente ao ano do jubileu atualizado em forma espiritual no meio da sua igreja gentia, o qual, depois do reino milenial, será atualizado porque representa a eternidade. E agora, vejam vocês, a era da pedra angular representa a eternidade. O 8 representa infinito e eternidade. E esta é a era número 8. Portanto, é na era número 8, a era da pedra angular, que se entra na dispensação do reino e se entra também, cada filho e filha de Deus entra em eternidade. Quando receber a transformação do seu corpo, se estiver vivo e se tiver morrido o seu corpo físico, receberá a ressurreição em um corpo eterno. Vimos o mistério escondido no ano do jubileu. Este mistério escondido para todos os seres humanos agora é aberto a todos os filhos e filhas de Deus, para que estejamos esperando os benefícios que, em tipo e figura, o povo hebreu obtinha no ano do jubileu, onde se tocava a trombeta do ano do jubileu e se proclamava a mensagem de liberação ou de liberdade por toda a terra, e onde cada um regressava à sua família e à sua herança, e não tinha que pagar nenhum só centavo. Você não terá que pagar nenhum só centavo para obter o corpo eterno. Cristo já pagou o preço da redenção. E agora, chegamos ao tempo do ano do jubileu atualizado, no meio da sua igreja, em forma espiritual, para estar escutando a mensagem da grande voz de trombeta, a mensagem da trombeta do ano do jubileu, e estar escutando a mensagem que proclama liberdade em toda a terra, que proclama a liberdade gloriosa dos filhos e filhas de Deus que obteremos neste último dia, obtendo a transformação dos nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo, para estar na terra de 30 a 40 dias com esse corpo novo, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e depois ir daqui da terra à ceia das bodas do Cordeiro no céu com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho do mistério do ano do jubileu. Onde estariam e onde estão os que estariam escutando a trombeta do ano do jubileu neste último dia? Aqui estamos no território assinalado por Deus, a América Latina e o Caribe. Aqui em Santa Ana, da República de El Salvador, há um grupo de escolhidos de Deus que estariam escutando a trombeta do ano do jubileu e estariam escutando a mensagem que proclama liberdade em toda a terra para, em breve, sermos transformados e raptados. E em toda a América Latina e o Caribe, nas diferentes nações latino-americanas e caribenhas, há centenas ou milhares de filhos e filhas de Deus que estão escutando a trombeta do ano do jubileu e estão esperando a transformação dos nossos corpos para regressarmos à nossa herança, que é eterna, e obter assim um corpo eterno e sermos restaurados a tudo que perdeu Adão e Eva na queda. E aqui está um grupo dos escolhidos de Deus e também através do rádio há um grupo de escolhidos de Deus. E você, amigo, que me escuta nesta noite, se Deus levou essas palavras diretamente à sua alma e Deus permitiu compreender, você então tem seu nome escrito no livro da vida. Portanto, se ouvires hoje a sua voz, não endureças o teu coração. Deus quer te dar vida eterna. Aproveite a oportunidade que Deus
está te dando porque você é um filho de Deus. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês, amigos e irmãos presentes e radiovintes, dando testemunho do mistério do ano do jubileu. Para todos os que desejam literatura, onde podem ler conferências similares a esta, podem escrever ou telefonar aos endereços e telefones que o reverendo Miguel Bermudes Marim estará dando dentro de muito poucos minutos. Tenha o lápis ou papel para copiar esses telefones e endereços para que possam obter completamente grátis folhetos, conferências impressas em folhetos para alimentar suas almas e obter o conhecimento de todo o programa correspondente a este último dia e assim receber as bênçãos de Deus e serem restaurados à vida eterna, a tudo que perdeu Adão e Eva lá na queda. Assim que escrevam ou telefonem pedindo literatura completamente grátis, também podem pedir que levem algum vídeo com alguma conferência similar a essa ou alguma fita cassete para assim escutar as conferências similares a esta, para obterem maior conhecimento de todo esse programa divino correspondente a este tempo final. Porque todos queremos as bênçãos de Deus e todos queremos viver eternamente com um corpo eterno. Eu quero viver eternamente. E cada um de vocês, amigos presentes e também amigos radiovintes. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e os ajude em tudo e lhes abra o entendimento para poderem compreender o mistério do ano do jubileu e demais mistérios do reino dos céus, para que assim obtenham as bênçãos de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos obtenham o corpo eterno que Cristo prometeu para seus escolhidos, e eu também. No nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Passo imediatamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para que lhes dê os endereços e telefones correspondentes aos quais vocês poderão solicitar literatura completamente grátis. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite. Conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim.